Olá amigos da TV Novo Tempo e da Rádio Clube de Sintra, sejam bem-vindos para mais uma série de estudos, mais um trimestre em que nos debruçamos sobre um tema bíblico. Desta vez, tal como no trimestre passado, vamos estudar um livro bíblico. E um livro muito especial. Especial porque, por variedíssimas razões, mas em primeiro lugar porque é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos começar então o estudo do tema que nos leva depois à construção de toda a narrativa bíblica até ao Apocalipse. Para mais uma vez, nós temos o nosso amigo Filipe Reis. Obrigado, Filipe, por estares aqui connosco e por nos ajudar a entender este tema. Eu não vejo uma melhor maneira de nós começarmos um trimestre do que começar mesmo pelo princípio, o livro de Gênesis. E começamos logo com algo que foi extraordinário, que é a criação, e que nós ainda hoje não conseguimos conceber muito bem como é que as coisas eram, como é que aconteceram. Nós sabemos como é que aconteceram, mas não conseguimos conceber a perfeição que foi criada. Tiago, quando nós nos debruçamos sobre o livro de Gênesis, nós encontramos aqui uma particularidade que não vamos encontrar em mais nenhum outro da Bíblia, pelo menos com a dimensão e a estrutura que nós encontramos no Gênesis. A palavra lá no original que foi traduzida, a palavra Bereshit, que foi traduzida para o Gênesis, indica mesmo o princípio, o início, não é? E nós vivemos num mundo, numa sociedade, se calhar académica principalmente, em que a visão das nossas origens é bastante diferente daquela que é apresentada na Sagrada Escritura. Então toda a dimensão do livro de Gênesis vai nos transportar para uma revelação e para um conhecimento que não deixa margem para dúvidas, nem permite algum tipo de confusão para com as teorias mais ou menos modernas que são ensinadas nas escolas às nossas crianças, nas universidades aos nossos futuros profissionais e professores, não é? E, portanto, nós temos no livro de Gênesis, e nós vamos começar hoje nos primeiros capítulos, não é? 1 e 2, este estudo, porque este trimestre vai seguir a ordem da redação do livro, que é também uma ordem cronológica, não é? Este livro acaba por nos mostrar aquilo que é, deixa-me usar esta palavra, a versão divina sobre as origens. O cristão, o crente da Sagrada Escritura, acredita na Bíblia como a revelação da vontade de Deus, e não apenas só da vontade, mas também acredita que a Escritura é inspirada para nos revelar factos que aconteceram mesmo. Também é usada para nos revelar parábolas que representam algo, profecias que indicam para algo no futuro, mas também nos conta factos. E quando nós estamos a falar do livro de Gênesis, sempre que eu leio o capítulo 1, lembro-me de um episódio que foi quando, há algumas décadas atrás, o homem chegou ao espaço. Então, o primeiro homem que chegou ao espaço foi um ateu, que foi um cidadão da antiga União Soviética, e quando chegou cá, jocosamente disse: fui ao espaço e não vi Deus. Então, passado algum tempo, os americanos também mandaram alguém, só que era um cristão desta vez. E quando chegou lá acima, começou a ler o relato de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, etc. por aí fora. Portanto, nós temos aqui duas versões, nós temos aqui duas teorias, vamos chamar assim, não é? Em que compete a cada um fazer aquilo que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retendo bem. Agora que tocas nesse ponto, aquilo que acabaste de dizer já denota porque é que é importante, em pleno século XXI, nós ainda debatermos esta questão. É muito importante, porque há muita gente que, sim, tal como tu dizias, temos aqui duas teorias. Uma é aquela que faz mais sentido e é aquela que nós estamos a debater aqui, mas isso, se calhar, para uma pessoa secular, uma pessoa contemporânea, fica a pensar, será que é importante nós estarmos a debater este tipo de questões? Até porque hoje em dia nós deixamos as coisas tudo muito ao Deus dará, digamos assim, sem nos debruçarmos realmente sobre as questões, porque se o fizéssemos, se calhar descobríamos alguma coisa. É uma ótima reflexão, até para a abordagem inicial a todo o estudo, porque os capítulos 1 até 11 do livro de Gênesis, eles são altamente questionados sob um ponto de vista histórico, literal, não é? E são questionados porquê? Porque a teoria alternativa que passa como ciência, não é? Ela é apresentada como algo que a ciência nos apresenta e que descarta qualquer coisa que se lhe oponha. Ora, aquilo
aquilo que o crente bíblico entende como sendo uma leitura criacionista das origens da Sagrada Escritura não é menos científica, bem pelo contrário. E está também ali para ser colocada à prova e ser colocada debaixo de escrutínio, como é evidente, não é? Agora, creio que, não é o assunto hoje, nem vamos dedicar-nos agora a isso, creio que mesmo sob um ponto de vista científico, nós temos pessoas bastante capazes, a nível mundial, que defendem a literalidade dos relatos que estão nos primeiros capítulos de Gênesis. Para nós, agora já para se calhar entrar um bocadinho no estudo em si desta semana, para nós como cristãos, como crentes, isto é absolutamente crítico e decisivo. Porquê? Porque se por alguma razão os capítulos 1 e 2, vamos falar desta semana, os capítulos de 1 e 2 não são uma história literal e factual que aconteceu mesmo, mas são uma alegoria, mas são uma lenda, mas são um mito, então eu nem sei de onde vim. Exatamente. Eu nem sei se eu fui fruto de um projeto intencional ou se fui fruto de uma explosão e de um acaso qualquer. Nenhum de nós vai dizer a um filho: olha, eu nem sei quem tu és, nem sei como tu surgiste, nem de onde vens, e, portanto, nem sei quem és, nem para onde vais. E, portanto, quando nós retiramos Deus de cena, esta é a conclusão final. Podemos estudar mais, estudar menos, vamos chegar a esta conclusão. Não retirando Deus de cena e lendo Gênesis 1 e 2 como algo factual, que aconteceu mesmo e que nos transcende, porque este é um problema. É que a ciência moderna tem que explicar tudo. Se não explica, vai especular num sentido mais próximo possível daquilo que consegue provar. Bom, se qualquer um de nós quiser entrar aqui num debate como é que Deus surgiu, de onde é que Ele aparece, estamos a entrar num assunto muito acima de nós que nos transcende. Eu sei que Ele existe. E se Ele existe e é o omnipotente e é o omnipresente e é o todo-poderoso, não é? Que é outra palavra para omnipotente, então Ele é capaz de fazer uma coisa que a ciência até hoje não conseguiu explicar, ou a dita ciência, que é criar a partir do nada. E é isso que logo nos primeiros relatos nos é apresentado. Não apenas no livro de Gênesis, mas comprovado depois ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, Tiago, vou ler 3 versículos de Isaías e já estamos aqui a falar. Isaías surge mais ou menos 26 séculos atrás de nós, 600 anos antes de Cristo. Portanto, bastante à frente, cerca de 34 séculos à frente daquilo que nós imaginamos foi o tempo da criação de Gênesis 1 e 2. Isaías 43, 15... Eu sou o Senhor, isto é o próprio Deus a falar, eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel e o vosso Rei, o Criador. Portanto, se o próprio Deus diz que Ele é o Criador, se eu vou a retirar a literalidade dos primeiros capítulos, eu estou a retirar a credibilidade à palavra de Deus. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. O resto do versículo nem importa agora para o contexto que estamos a falar. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. E depois, Isaías 45, 9 diz, e eu acho que isto é muito importante nesta dicotomia entre estas duas teorias, vá lá. 45, 9 de Isaías, ai daquele que contende com o seu Criador. Portanto, Deus, conforme está na Bíblia, e eu creio, Deus é o Criador de todas as coisas. Não há um átomo que não tenha a sua origem no poder criador de Deus. Isto quer dizer que até os ateus foram criados por Deus, para quem acredita na Bíblia. Exatamente. E um ateu, quando contende com o seu Deus, primeiro tem imensos problemas em explicar de onde veio, e o máximo que ele consegue dizer, eu sou um produto de uma explosão cósmica, de uma poeira qualquer que surgiu num determinado momento, nem sabemos bem como, não é intencional, não é propositado. Portanto, ele é apenas uma poeira e nada mais do Ou seja, teve sorte. É. Porque podia ter dado outra coisa qualquer. Sim, sorte ou qualquer outra explicação Exato. que possamos dar, porque estamos abertos a todas as alternativas, exceto aquelas que apresentam Deus. Claro, isso já se sabe. Não é esta a visão da Bíblia. Pelo contrário, a visão da Bíblia diz que esse tipo de teoria é uma contenda contra Deus. Ou seja, ao abordar este livro de Gênesis, os primeiros capítulos, nós partimos de uma premissa inegociável. Deus é o Criador. Aquela entidade que se sobrepõe, é suprema de todas as outras, que cria a partir do nada, e nós não temos mais ninguém, nem mais nada, em que podemos aplicar esta expressão e esta premissa. Criar a partir do nada. Esse é o Deus que está ali. O mundo e tudo aquilo que no mundo há, Deus falou e veio à existência. E estou a falar da matéria que existe à nossa volta. Só houve um único caso
que está relatado em Gênesis 1 e 2, em que Deus não criou através da fala, não é? Logo a seguir à descrição que a terra era sem forma e vazia, diz que Deus disse, haja luz e houve luz, não é? Quando Deus decidiu criar o homem, e aqui homem digo humanidade, Deus projetou de maneira diferente. O que é que ele fez? Deus pegou em alguns dos elementos que já tinha criado, ou já tinha ordenado, não é? Porque antes da ordenação da terra como nós temos, os elementos estavam sem forma, não é? Desordenados. Deus pegou na água, Deus pegou na terra, misturou e fez um corpo. Nada mais do que isto, fez um corpo. Isto quer dizer que fez uma pessoa? Não, não fez uma pessoa. Mas depois disso, Deus soprou nas narinas daquele corpo que tinha feito o fôlego da vida. Isto aqui dá-nos uma dimensão muito importante, e pela qual jamais o crente quer descartar Deus desta equação. Porquê? Porque os animais têm sentimentos, as plantas não têm, não é? As pedras também não, mas os animais têm sentimentos. Mas até os animais não foram criados da mesma forma, porque quando o homem está com o corpo deitado, inerte, o homem recebeu dentro de si algo que saiu de dentro do próprio Deus. Eu acho isso muito interessante e acho até importantíssimo nós falarmos sobre isso. É que Deus criou tudo, tudo era bom, tudo a parte física do planeta, montanhas, rios, mares, vales, flores, plantas, animais, mas para que o ser humano pudesse ficar completo, era preciso mais do que aquilo que tinha sido usado até então. É preciso que Deus dispensasse algo de si, além da forma, não é? Mas não dispensou diretamente ele, fez apenas a forma, mas dispensou algo dentro de Deus, é como se Deus tivesse perdido assim algum tipo de capacidade para que nós pudéssemos ter vida e para que o ser humano pudesse existir. Não necessariamente terá perdido no sentido de carência conforme nós usamos, mas deu de si para que o homem existisse. E isso faz com que nós tenhamos uma ligação inquebrável em relação a Deus. Ao contrário das outras teorias que existem, onde o que mais existe é dúvida, porque não há nenhuma certeza, Deus não dá espaços a dúvidas. É como eu estou a dizer que aconteceu, eu sou o único Deus Criador e tu foste criado desta forma. E acrescentamos a isso mais uma razão pela qual nós não queremos tirar Deus desta equação. Quando foi a criação dos animais, das plantas e tudo mais, em nenhum caso é mencionado que Deus disse, vamos fazer esta criatura à nossa imagem e semelhança. Mas no caso da humanidade isso aconteceu. A humanidade não é divina. Nós somos próximos, não é? Porque somos à semelhança, somos à imagem, mas não somos iguais a Deus, não é? Aliás, isso ser igual a Deus era uma pretensão de alguém que se revoltou contra Deus. Não é o caso nosso aqui. Mas nós temos dentro de nós algo que saiu do próprio Deus. A criação da humanidade foi à imagem e semelhança do próprio Deus. Não é o assunto hoje também, mas eu creio que nós temos evidências bíblicas o suficiente para perceber de que as características do Deus Pai refletem-se principalmente no homem Adão. As características do Deus Filho refletem-se principalmente na mulher Eva. Os dois juntos é que formam a humanidade, porque apesar de Eva ter surgido depois de Adão, dela ser a adjutora dele, ela não era uma espécie inferior de humanidade. Em dignidade. Em função, poderia ter funções diferentes, claro. Eu e tu não temos função de engravidar, desde logo. As funções biológicas são claramente diferentes, embora também existam teorias que querem desfazer isso, não é? Mas a pura ciência médica irrevogável mostra que biologicamente, fisicamente, mentalmente, somos completamente diferentes. Os dois juntos complementam-se nessa humanidade. E da mesma forma como os dois juntos são a humanidade, pai e filho, sabemos também espírito, que estava lá na criação também, porque movia-se sobre a face das águas, juntos também formam a plenitude da divindade, não é? Um ponto muito importante que mencionaste há pouco, que é o quê? Ao longo dos dias da criação, Deus vai constatando que era bom, aquilo que tinha sido criado. Não é? Claro, saído das mãos do próprio Deus, tinha que ser bom. Mas mesmo assim há necessidade de Deus colocar o selo para nós. Com certeza, desde logo para destacar que depois da criação final da humanidade já não era bom, já era tudo muito bom. Ou seja, ali sim, ali estava tudo otimamente projetado e executado, não é? Uma coisa engraçada no relato da criação é que nós muitas vezes detemos-nos na parte da criação física, da terra e do ser humano. Mas a criação vai muito mais além disso. Deus acaba por criar uma outra coisa muito importante que é quase como o término da criação, que é o dia de sábado. Ok, muito bem. Então vamos lá. Se calhar eu vou começar por comentar o sábado na sexta-feira. Porquê? Quando Adão
é criado, Eva não estava lá. Eva não estava lá. E Adão é criado como o governante de toda aquela criação. Exatamente. Porque Deus deu ordem para dominar sobre toda a terra, sobre os animais da terra, do mar, etc. Não é? Adão aparece lá e a seguir à criação de Adão, no relato da criação só aparecem mais duas coisas. Aparece Eva, na sexta-feira, ainda à tarde, e depois aparece o sábado, que é o sétimo dia, que também faz parte da semana da criação, embora nada tenha sido criado no sábado. O que podemos dizer é que o sábado foi criado, não é? Claro, quando Deus ordenou o movimento da terra à volta do sol e sobre si mesma, já projetou tudo para uma semana de 7 dias, e sabemos isso. Já houve tentativas históricas de alterar a semana de 7 dias e não resultou, porque funciona num ritmo de 7. Mas o que é curioso aqui? O que é curioso aqui é que Adão e Eva nunca viram nada a ser criado. Porquê? Porque quando Adão foi criado, já existia a criação toda. Quando Eva foi criada, Adão estava a dormir, não é? Estava como que anestesiado. Já estava criado. Sim, mas estava a dormir, nem viu a criação de Eva. Portanto, eles sabiam que aquilo tudo era como era porque Deus lhes disse. E aqui está a primeira confiança. Agora, o sábado eles viram. A primeira coisa que a humanidade viu em conjunto foi o sábado. E o que é que eles viram no sábado? Viram Deus a descansar. E Deus descansou no sábado de toda a criação que tinha feito. Está em Gênesis 2, 1 a 3. E diz aqui algo muito importante. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados em 6 dias. Versículo 2. Estou a ler 2:2 de Gênesis. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E agora um detalhe muito importante. Chega o pôr do sol de sexta para sábado, porque em termos bíblicos o dia muda, a viração do dia é na hora do pôr do sol, não é? E ele descansou do que tinha feito e depois diz, versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou porque nele descansou. Ou seja, Deus foi colocar a sua bênção, a sua santidade sobre aquele dia depois de descansar naquele dia. Podemos dizer que aquelas primeiras horas, daquele primeiro sábado, elas não foram abençoadas e santificadas. Porquê? Porque por ele ter descansado, veio abençoar e santificar. Então, qual foi a obra, agora entre aspas, que foi feita no sábado? O descanso, justamente para santificar e para abençoar esse dia. Deus colocou a sua bênção e a sua santidade naquele dia para separá-lo de todos os outros dias. Primeiro Deus descansou e depois de ter descansado, abençoou e santificou aquele dia. E nós podemos ver que esse dia depois, ele é mencionado exaustivamente ao longo de toda a Escritura. E eu vou mencionar aqui 3, se me dar licença, 3 momentos em que ele é mencionado. Em primeiro lugar, Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, no âmbito dos 10 mandamentos. Âmbito dos 10 mandamentos diz, lembra-te do dia de sábado. É curioso que em nenhum outro mandamento diz para nos lembrarmos. Se calhar Deus já sabia que teríamos tendência para nos esquecermos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, Senhor teu Deus. Vou parar aqui. O que é que Deus fez na criação, Tiago? Deus trabalhou 6 dias na criação e no 7º descansou. O que é que Deus está a pedir aqui? Faz exatamente como eu. A mesma coisa. Faz como eu. A proposta da Bíblia, agora já no âmbito da queda, que vamos estudar nas próximas semanas, a proposta da Bíblia é restaurar o homem à perfeição original. E a perfeição original era a perfeita imagem e semelhança de Deus. O sábado é uma ferramenta que Deus tem para ir mantendo e perpetuando a sua imagem no homem. Porque está a pedir a cada um de nós para fazer rigorosamente aquilo que ele disse. Os versículos que ordenam a guarda do sábado nos 10 mandamentos apontam como razão a criação que lá está. Mas, por exemplo, em Deuteronômio 5,15, e é relevante que Deuteronômio é conhecido como a repetição da lei e foi escrito pelo mesmo autor do Gênesis. Vai apontar aqui uma outra dimensão para o sábado. Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e o braço estendido. Aqui não está a falar de criação. Aqui está a falar de livramento, dito de outra maneira, de redenção. Deus tirou o povo do Egito, redimiu o povo da escravidão. E depois diz assim, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Não começou aqui. Claro, isto era apenas uma recuperação ou um recomeço. Mas nós temos nos 10 mandamentos o sábado como memorial da criação. Em Deuteronômio 5, nós temos o sábado como memorial da redenção. Será que ficamos por aqui? Não, ainda temos... Não, o sábado vai mais além. Essa é a parte importantíssima e extraordinária da criação. É que a criação não se fica só naquela ação de Deus. E quando Ele cria o sábado, aponta, como tu disseste, para o memorial da criação,
o memorial da redenção, mas também já aponta para mais. Ora, muito bem. E agora o versículo que vamos ler demonstra claramente a perpetuidade do sábado como dia santo. Porquê? Em Isaías 66, Isaías 66, versículos 22 e 23, está a falar da nova terra, algo que ainda está no futuro em relação a nós. Não é? A nova terra, quando Deus destruir definitivamente todo o mal que existe, pecado e pecadores, e diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Portanto, uma promessa de perpetuação da vida, não é? E será que desde uma lua nova até à outra, isto é de mês a mês, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a durar perante mim. Ou seja, na nova terra, nos novos céus e nova terra que a Bíblia aponta, o sábado manter-se-á de semana a semana como o dia de adoração específico em que todos se apresentarão diante de Deus. Ou seja, Tiago, isto começou no Jardim do Éden, quando começou a humanidade. Logo a seguir a existir a humanidade, a primeira coisa que aparece é o sábado. Manteve-se ao longo da Sagrada Escritura. Manter-se-á e ainda. nós lemos apenas uma evidência Exatamente. disso, não é? Por falta de tempo, apenas e só. Mas no futuro continuará. Portanto, será que o sábado está rescindido hoje? Não tem lógica nenhuma. Então, se está lá atrás, se continua ao longo da história e estará lá à frente, haveria aqui alguma razão para a interrupção? Não havia razão nenhuma, certamente. Voltamos um bocadinho atrás ainda no que diz respeito à criação do ser humano, à criação da humanidade. Alguns aspectos que eu queria que tu nos debruçássemos um bocadinho sobre isso. Nomeadamente, e começamos já por este, o fato de termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus. Ora, muito bem. Isso é tremendamente importante, Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos, portanto, isto é uma obra conjunta da divindade, porque não diz aqui vou fazer ou eu estou a fazer, exatamente. Isso. Façamos o homem à nossa, mais uma vez o plural, nossa imagem da divindade, conforme a nossa semelhança. E domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, etc. 27, repete esta ideia, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. A imagem de Deus, divindade, certo? Homem e mulher os criou. E eu referi há pouco que nós, homens e mulheres, nós reportamos algumas semelhanças com essa mesma divindade. Vou aqui, em um minuto, fazer um resumo disso mesmo. Por exemplo, nós temos a relação do Pai com o Filho no seio da divindade e nós temos a relação de Adão e Eva no seio da humanidade. Ok. O Filho era uma pessoa distinta do Pai. Temos isso em João 1,14. Nós lemos aqui que Eva era uma pessoa distinta de Adão. O Filho, contudo, era um com o Pai. João 10,30 e 17,22. Eva também era um com Adão. Vemos isso em Mateus 19,15, que eles eram uma só carne, certo? O Filho era da mesma substância do Pai. João 1 e 2. Eva também era da mesma substância de Adão. Gênesis 2, 23. Não estou aqui a ler os versículos, estou a mencioná-los, apenas isso só. O Filho era como se fosse carne da carne do Pai e osso dos ossos do Pai, justamente como Eva era de Adão. Gênesis 2, 23, 24, que já vimos. O Filho estava no seio do Pai. João 1, 18. Eva estava no seio de Adão. E nós podemos ver isso até em Deuteronômio 13,6, fora do relato da criação de Gênesis, quando Moisés diz a mulher do teu seio, esta expressão que é usada. O Filho era um segundo eu do Pai, João 14,9, pois Eva também era um segundo eu de Adão. Porquê que era um segundo eu? Ela até foi tirada dentro dele. Exatamente. O Filho era a expressa imagem do Pai. Hebreus 1,3, o estudo que ainda foi feito no trimestre anterior. Gênesis 2,21 mostra-nos que Eva era a expressa imagem de Adão. E, finalmente, Hebreus 1,3 também diz que o Filho era a glória do Pai e em 1 Coríntios 11,7 nós vemos que a Eva era a glória de Adão porque a mulher é a glória do homem também. Ou seja, sem dúvida alguma que a humanidade, homem e mulher, foi criada à imagem e semelhança da divindade, Deus Pai e Deus Filho, neste caso particular. O que não descarta o Espírito Santo, estou apenas a comparar aqui na questão da semelhança. O que é que isto demonstra, Tiago? Se nós vamos a retirar Deus de cena, e eu estou a voltar ao início da nossa conversa, se vamos a retirar Deus de cena, então de onde é que eu vim? De quem é que eu sou? O que é que sou? O que é que sou? Eu não sei as respostas a estas perguntas. Agora, quando eu leio a Sagrada Escritura e quando eu leio o relato da criação, quer dizer, eu nem preciso ir ao resto da Bíblia. Claro que devo ir, mas nem preciso. Eu já sei de onde é que vim. E isto demonstra claramente o quê? A partir daqui, a partir de eu saber de onde é que vim e quem é que eu sou, eu posso responder à pergunta mais importante, porque é que estou aqui e para onde é que vou. Que não é o assunto de hoje, mas que certamente
precisa ser respondida e não consegue ser respondida se Gênesis 1 e 2 for um mito, for uma lenda, for uma história qualquer. É realmente impressionante e é impossível nós dissociarmos a semelhança que temos em relação a Deus e à divindade, uma vez que tudo isto prova que nós não só fomos feitos à imagem e semelhança, mas temos muitas outras similaridades em relação à divindade. Filipe, para concluir, eu queria que falasses um bocadinho sobre, então, qual é o nosso dever ou a nossa responsabilidade perante tudo aquilo que nós acabámos de falar, para com Deus, para com a criação de Deus e para o próximo, que inicialmente era tudo perfeito. Muito bem. Então, se nós formos olhar para isso, quando era perfeito, talvez possamos perceber melhor como nos devemos comportar agora, Exatamente, a caminho de recuperar essa mesma perfeição, não é? Se nós formos a ver, Deus, no Jardim do Éden, providenciou e ofereceu tudo ao homem. Todas as condições. 2 ou 3 exemplos. Ele ofereceu-lhe o Éden, o jardim, e ofereceu a terra, um lugar onde ele pudesse viver, onde ele pudesse estar. Claro e dominar também. E também dominar, não é? Aliás, mais do que dominar, essa criação que tinha sido estabelecida antes do surgimento do homem, não apenas aparece para ele dominar sobre essa criação, mas para essa criação ajudar na manutenção da vida do homem. Porquê? Porque ali estava o alimento, o sustento para o homem também. E mais uma vez, Tiago, quem é que tinha criado esse alimento? O próprio Deus. Mas o homem reparou, quando o homem vê os animais a passar, o homem Adão, e ele reparou que estava sozinho, que não havia uma companheira para ele. Certamente que Deus fez de propósito, porque Deus não se rege por acasos, não é? Deus fez de propósito para dizer, tens razão, agora como reparaste, eu vou complementar isso para tu ficares ainda melhor. Então deu-nos Eva. E ao dar Eva, o que é que ele faz? Complementa a humanidade e ensina-nos a nos relacionarmos com o nosso próximo, que é outra dimensão muito importante. Claro que Eva era o próximo mais próximo e mais íntimo que Adão tinha, mas depois na sua descendência ele teve que lidar com outros próximos mais afastados, mas esta relação entre a humanidade começou ali atrás. Ou seja, Deus criou tudo em termos de matéria, em termos de condições, para o homem ser feliz em termos físicos, mentais e espirituais. Por isso é que está lá o sábado. Se nós conseguirmos perceber como é que o homem existia ali naquele tempo e nos aproximarmos dos comportamentos que o homem tinha ali, aí está o ideal de Deus para a humanidade. Filipe, muito obrigado por ter estado connosco esta semana e teres dado início a este estudo do livro de Gênesis. Obrigado. Assim, amigo da TV Novo Tempo e da Rádio Clube de Sintra, queremos agradecer o fato de ter estado connosco durante estes minutos. Começámos uma viagem extraordinária a estudar o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Começámos com um relato ainda mais extraordinário, que é o relato da criação. Mas vamos continuar. Continue connosco e na próxima semana teremos mais um estudo relacionado com este livro de Gênesis. Muito obrigado e até à próxima semana. Spirit preasfânt al Tatălui, vino azi la noi. O Spirit Sfânt mângâietor, inimii îți predăm, smerit mă plec, smerit aștept, în tine cred. Lasă tu peste noi harul tău, Spirit preasfânt al Tatălui, vino azi la noi.
Duch divin mângâietor, inimi-ți predăm. Smerit mă plec, smerit aștept, în tine cred. Lasă tu peste noi harul tău, Spirit preasfânt al Tatălui, vino azi la noi, o Duh divin mângâietor, inimi îți predăm. Cada manhã, a luz do alvorecer marca o início de um novo dia, até que o cintilar das estrelas e o brilho platinado da lua se revelem, anunciando no céu a chegada de uma nova noite. Do calor da areia ao frio da neve, até ver novamente o florescer das mais lindas cores, em formas e texturas, a embelezar com o brinde do aroma, o olhar atento, a vida passa, repetindo uma e outra vez, dia após dia, os tons e movimentos peculiares de cada estação. Mas se pararmos enquanto tudo ao nosso redor continua no incansável ciclo, podemos perceber. Ninguém sabe como foram impostos, mas é um fato. O universo é regido por leis. Leis tão intrigantes quanto inteligíveis. Leis que muitas vezes fogem da nossa limitada compreensão. Uma das características notáveis do universo e do nosso planeta é o fato de que as leis básicas da física e de outros campos do conhecimento requerem para sua descrição e expressão equações matemáticas altamente complexas. Mesmo quando não é possível garantir que a aproximação matemática da natureza seja melhor, já que se trata de um estudo humano, é de se admirar que uma compreensão cada vez mais penetrante do universo e de seu funcionamento esteja justamente relacionada com conhecimento cada vez mais profundo das matemáticas. Nosso conhecimento acumulado nos últimos 300 anos, principalmente, em termos de eficiência do método científico, e não só isso, como ele funciona exatamente, de onde sai essa eficiência. A gente compara modelos muito eficientes com modelos pouco eficientes. E a gente nota que, em comum, os muito eficientes têm a maneira de usar matemática na pesquisa. Sempre quando a gente aplica matemática na pesquisa, a gente consegue ir muito mais longe, consegue descobrir mais coisas. Os nossos modelos são menores e conseguem descrever uma variedade muito maior de coisas. Isso significa o quê? Que o universo é cheio de padrões matemáticos, que as coisas funcionam por padrões matemáticos. E quando a gente começa a estudar esses padrões matemáticos, fica muito difícil de fugir da conclusão de que qualquer coisa, para existir, ela precisa de padrões matemáticos. A existência é um padrão matemático, existir ou não existir é um padrão matemático. As coisas têm formas, têm propriedades, cada uma dessas coisas são elementos matemáticos. Quando você para pensar como a matemática está presente, sem que qualquer um de nós façamos teorias matemáticas, mas você tem leis, proporções, regras,
já presentes na natureza, tanto em fenômenos microcósmicos como macroscópicos, é difícil aceitar a ideia de que essa matemática tenha sido inventada. Você tem teorias matemáticas que foram construídas sem qualquer base natural, apenas com base lógica. Um exemplo, a teoria da geometria diferencial, espaços curvos. Você tinha uma teoria matemática antes. Depois de um momento, você tem uma teoria física, vem a relatividade geral, que pega uma matemática que não tinha vínculo algum com a natureza e a realidade, era puramente abstrata, e identifica na natureza aquela mesma matemática. Isso é algo sublime, algo fantástico, você observar essa matemática tão perfeitamente harmônica. O fato de eu ter adivinhado, entre aspas, que existe alguma coisa na natureza que eu não tinha observado, não é minha genialidade. Encontrei um princípio na natureza, estou apenas descobrindo, não estou inventando. A parte da invenção é quais são os símbolos que eu uso para representar, como é que eu organizo essa informação. Mas eu estou falando de alguma coisa real, alguma coisa que eu descobri. Não foi minha genialidade que inventou o universo. Ele funciona como funciona, independentemente de mim. A existência de qualquer coisa, seja uma entidade física ou não, está intimamente ligada às regras que definem as suas características. Em outras palavras, se algo existe, então está associado a uma ou mais dessas leis. Na física, nós dizemos que existem 4 forças fundamentais. Que, a partir dessas 4 forças, você consegue construir todo o universo. São elas: a força nuclear forte. Ela atua no núcleo do átomo. Você já parou para pensar por que no núcleo do átomo aqueles prótons estão todos grudadinhos ali, um do lado do outro? Eles não deveriam fugir do outro? Eles estão grudadinhos por conta da força nuclear forte. É ela que mantém os prótons unidos ali. Depois você tem a força nuclear fraca, que ela rege o decaimento radioativo. Você tem a força eletromagnética, que rege praticamente o nosso mundo aqui macroscópico, e a última, a força gravitacional. De longe, a força gravitacional é a mais fraca de todas. É a mais fraca, tá? Só que é a que tem maior alcance. Daí, quando você vai medir essas forças, você percebe que as forças são proporcionais a determinadas grandezas. Vamos pegar a gravidade, por exemplo. A gravidade é proporcional. Você tem 2 objetos. Quanto maior massa, maior a força gravitacional, tá? Quanto maior a distância, menor é a força gravitacional. E aí você vê a massa dos 2 objetos, você tem a distância e você calcula a força. Só que normalmente não bate exatamente aquilo. Você tem que pôr um fator ali e você vai ver que este fator é constante. O fenômeno da interdependência permeia toda a natureza e talvez seja um dos aspectos mais intrigantes do universo. Na grandeza colossal do macrocosmo e na complexidade praticamente infinita do microcosmo, é possível apreciar formas individuais que se encaixam elegantemente em função de um todo maior. Desde a forma como o universo funciona até a interação dos organismos com outros organismos e com seu ambiente físico, tudo parece funcionar com uma harmonia surpreendente. Podemos dizer que esta interdependência encontrada na natureza é semelhante à interdependência encontrada em um automóvel, um funcional e elegante objeto de transporte feito de componentes que interagem entre si e construído com materiais apropriados. Assim como um automóvel possui características observáveis, massa, altura, largura, potência de motor ou número de portas, o universo também possui características que podem ser expressas em números. E são estas características o que se conhece como constantes físicas. Um exemplo para ajudar a entender é falar da constante da gravitação universal, uma constante muito famosa que aparece dentro da fórmula
que Newton construiu para calcular a força de atração gravitacional entre dois corpos. Você tem dois corpos aqui, tem o Sol e a Terra. A pergunta é, qual é a força que existe entre eles? Bom, Newton construiu uma fórmula que expresse isso. E essa fórmula, ela diz o seguinte, a força é proporcional, é muito importante lembrar, é proporcional à massa desses dois corpos, ao produto da massa, para ser mais exato. Você tem a massa do Sol, tem a massa da Terra, o produto dessas massas, quanto maior for a massa, maior vai ser a força. Mas a pergunta é, o quanto é esse maior? Qual é essa proporcionalidade? E aí, nessa questão de quanto é maior, entra um valorzinho ali na frente da fórmula, que é a constante de gravitação universal. Duas coisas, elas podem ser proporcionais, diretamente proporcionais, de diversas maneiras. Elas podem ser o dobro. Uma coisa é proporcional à outra, só que com o dobro. Se essa aqui aumenta o dobro. Elas podem ser proporcionais o triplo, com 3 vezes proporcionais. Uma quantidade aumenta, a outra triplica. Isso é proporcionalidade, diretamente proporcional. Agora, se você for observar, existe o 2 e o 3 na frente. Isso é a constante de proporcionalidade. E essa constante é a constante da gravitação universal, na fórmula de Newton. E ela é uma constante que tem unidades. Por que eu digo isso? Porque existem outras constantes que são tão constantes, assim, podemos utilizar essa expressão, que nem unidades eles têm. Eles não são medidos em metros ou segundos, são valores fixos. Por exemplo, a constante da estrutura fina, ela tem um valor fixo, aproximadamente 1/137. E aparece nos níveis atômicos, aparece no estudo do átomo. Você tem uma constante. Essas constantes são geralmente chamadas de universais. Apesar de da constante de Newton também ter um nome historicamente conhecido como constante da gravitação universal, mas o termo universal ali se refere mais à teoria da gravitação e não à constante em si. Já aquela constante, ela tem unidades. Agora, existem constantes que não têm unidades. Essas que não têm unidades são chamadas de constantes universais. Até mesmo porque não importa o sistema de unidades que você usa, ela vai ter sempre aquele valor. E é muito interessante pensar que as teorias físicas, elas acabam por depender dos valores dessas constantes. Mudar o valor de uma constante vai ter um impacto totalmente na física que você vai descrever. Por exemplo, a constante, voltando novamente, utilizando o exemplo da constante da gravitação universal de Newton, ela tem um valor bem pequeno. Isso explica por que a minha massa não atrai fisicamente a massa de um objeto que está próximo a mim. Porque existe uma força de atração. Mas por que eu não vejo isso no dia a dia? Por que eu não vejo uma cadeira atraindo outra? Porque a constante que multiplica lá na frente é uma constante muito pequena. E se essa massa é muito pequena, faz com que a força entre eles sejam pequenas. Diferente se você falar da massa da Terra e da Lua. São massas muito, muito grandes, então a força entre eles vai ser muito grande. Portanto, se você muda essa constante da gravitação universal e aumenta ela, você vai aumentar a força de interação. E aí a gente poderia observar efeitos como objetos pequenos atraindo uns aos outros. Então, esse é um exemplo de como mudar uma constante na física muda a física. A força da gravidade, tão comum, tem impacto em múltiplos fatores que contribuem para que a vida exista. Se a força da gravidade fosse mais fraca, a Terra perderia sua atmosfera, enquanto as reações nucleares do Sol deixariam de existir. Por outro lado, com uma gravidade mais forte, nosso Sol arderia mais intensamente, emitindo radiações abrasadoras antes de queimar tudo. Muitos outros fatores agem em conjunto para a existência de uma Terra adequada para a vida. Água abundante, tão única e vital como o carbono. A Lua, cuja origem continua sendo um mistério para a ciência. Ela, de alguma forma, estabiliza o eixo inclinado da Terra, ao mesmo tempo em que influencia os mares, impedindo a estagnação das águas e permitindo que as correntes aquáticas bombeiem o calor equatorial para as regiões temperadas. Influencia também nas estações do ano e fornece luminosidade durante as noites. Assim, a interação gravitacional entre a Lua e o nosso planeta é fundamental para a conservação da vida.
Well, actually the moon can influence life on Earth in various ways. First of all, we have to consider that actually is not the ratio between the mass of the moon and the mass of the Earth is the biggest in the solar system, considering a satellite and a planet. Second one is Pluto with Charon, and then all the rest of the object we do have in the solar system. So, but anyhow, the moon and the Earth are the most similar one, let's say, in terms of mass, and then the moon is quite close actually to the Earth. So it's not simply that the moon orbits around the Earth and the Earth orbits around the sun, but it's actually a double planetary system that orbits around the sun. Indeed, it's not the center of the Earth that determine our orbit, but it's, let's say, the gravitational center between the two that orbits around the sun. And this point is still within the Earth, because we are quite bigger than the moon, but it's not coincident with our geometrical center. And this generate other influences that are important for us. So for example, the fact that we do have the moon stabilizes our inclination. Our axis, the axis of the Earth, is inclined with respect to the plane of the orbit. It dents a bit, but not that much. And this is thanks to our moon. And this somehow stabilizes, for example, the seasons. Then, given to its forces, the moon generates tides. The big ocean tides are given by the moon. So the moon is able to move big masses of water through the Earth. And of course, tide influence a lot our way to fish, for example, our way to move between seas and oceans, which is something really important, which is something we have to take into account when we plan to manage with the ocean. A vida em si precisa de múltiplas variáveis para subsistir. E se as propriedades atômicas da matéria fossem outras? E se o Sol fosse um pouco maior ou um pouco menor? Se estivesse um pouco mais perto ou mais longe da Terra? E se não existisse atmosfera com a camada de ozônio para filtrar os raios ultravioletas e permitir a entrada da luz solar? E se a luz solar fosse ligeiramente mais avermelhada ou azulada? E se a luz solar entrasse na Terra, mas não existisse esse complexo mecanismo que é a fotossíntese para transformar a luz em energia aproveitável? E se fosse diferente a inclinação do eixo de rotação da Terra? Quando você para pensar que teorias físicas são descritas por equações extremamente complexas, extremamente lógicas, muito mais complexas do que um livro que eu pego na biblioteca para ler. Eu abro um livro, leio, ali tem um código, ali tem uma organização lógica. Mas você fala em matemática complexa. E que essas teorias não só têm essa matemática complexa, mas ela tem constantes fundamentais que, para que a teoria descreva corretamente aquela realidade, aquelas constantes precisam ter aqueles valores, é algo incrível. É tão incrível essa maneira como a realidade é descrita tão apuradamente pelas teorias, que a gente tem-se até um nome para isso, princípio antrópico. O fato de você ter uma realidade extremamente equilibrada, ajustada, valores das constantes são valores extremamente finos. Quando eu digo finos, quer dizer que eles não têm uma variação, eles não podem mudar em um intervalo longo, eles têm que ter aquele valor fixo. Quando você tem essa ideia, você tem um ajuste, a gente chama isso de ajuste fino. E não só o universo macroscópico grande, mas o universo microscópico, né? O universo dos átomos, eles são todos muito bem arranjados, muito bem equilibrados. Isso a gente chama de princípio antrópico.
Em muitas dessas constantes, ocorre um ajuste preciso que faz ser compatível a existência do ser humano no cosmos. Se o valor de certas constantes fosse ligeiramente diferente aos que possuem, o universo seria radicalmente diferente, fazendo com que a vida, tal qual a conhecemos, seria impossível. O fato de que o universo está devidamente calibrado e ajustado para acolher vida inteligente tem intrigado a muitos e tem sido também motivo de debate científico e filosófico. Uma das respostas que explicaria o ajuste das constantes é a que dá o princípio antrópico. Este afirma que, uma vez que o ser humano está aqui, o universo há de ser um universo capaz de abrigá-lo e, portanto, não cabe perguntar sobre a possibilidade de que estes valores fossem diferentes, já que, se fossem, não haveria ninguém que pudesse perguntar. Mas seria este argumento o suficiente para encerrar este assunto? Muitas pessoas pensam que o universo, nós temos a impressão dele ser ajustado perfeitamente, porque é o universo no qual nós vivemos. Então, a impressão que eu tenho é porque esse é o único universo que eu conheço. Mas isso, eu acho que não abarca toda a complexidade da situação. Porque se pararmos para pensar, a gente não vive isso na vida real. A gente não vive não faz esse tipo de análise na vida real. Todas as vezes que nós vemos algo muito bem organizado, ajustado e complexo, nós não atribuímos isso a um acaso, a um nada, a uma coincidência. A gente atribui a outros fatores que têm a ver com intencionalidade. Então imagine uma grande mesa de som com N botões de ajustes, aqueles de correr, tá? Sendo que cada um deles é uma constante fundamental. Você pode ajustar esse valor em qualquer posição. Qualquer mudança que você fizer ali, você vai ter um resultado totalmente diferente. Para que o nosso universo exista como nós o conhecemos, ele precisa ser ajustado com as constantes fundamentais desta forma. Se eles mudassem, uma delas mudasse um pouquinho para lá, eventualmente não existiria. O universo poderia ser completamente diferente ou ele não existiria como nós o conhecemos. Entende? Então, alguns interpretam isso como um ajuste fino, um design que foi ali e ajustou aquelas constantes dessa forma para obter este resultado. Outros interpretam que, dentre todas as possibilidades, essa surgiu naturalmente e, em consequência disso, foi possível o surgimento da vida tal qual a conhecemos. Seja lá de onde veio o universo, tem que ser quem ou o que criou o universo é perfeito e otimiza da forma mais sábia e inteligente possível. Se isso é uma estrutura natural que existe por aí, essa estrutura é incrivelmente inteligente e incrivelmente precisa e incrivelmente perfeita na forma de fazer as coisas. O que distingue essa estrutura de Deus? Há algum tempo atrás, Stephen Hawking fez a seguinte afirmação: nós somos plenamente capazes de explicar o universo sem qualquer recurso divino, por exemplo, sem qualquer atribuição a um ser superior. Isso foi filosófico, porque ele aplicou essa informação dizendo o seguinte: nós temos leis, as leis conseguem descrever como os processos aconteceram. Mas a pergunta é sobre a origem do universo. Quem criou essas leis? Como essas leis já estavam bem organizadas? Se eu não consigo descrever a origem das próprias leis que eu estou aplicando, como eu posso descrever a origem do universo? Sem qualquer base, sem qualquer fundamentação. Isso é puramente filosófico. Então esse é um exemplo de como grandes personalidades acabam por fazer afirmações filosóficas que recebem um peso de afirmações científicas e não são. Existe uma infinidade de coisas para descobrir, né?
Então a gente não pode ser, por um lado, arrogante, dizer não, eu já sei tudo, ou a minha ideia sobre a realidade é a perfeita, ou alguém chega e afirma Deus não existe, ou Deus existe eu não sei porquê, mas a gente tem que ter a humildade de, mesmo que eu ache que a minha ideia está correta, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser melhorada, ela pode se tornar mais precisa. Eu não tenho como explicar as coisas que nós estudamos aqui baseado na Bíblia. Eu não considero a Bíblia um livro científico. Ela contém verdades científicas. E existem coisas da natureza que não estão escritas lá. Simplesmente não estão, eu não tenho como explicar. Agora, eu não posso aceitar uma coisa, que é baseado nesses dados, nessas informações, se criar uma filosofia para dizer que o meu Deus não existe. São coisas distintas. O dado é dado. Agora, qual é a interpretação que nós damos para isso? Ao avaliar a quantidade, qualidade e as inter-relações das leis encontradas no universo, fica difícil ignorar que toda essa estrutura sugere que o universo não foi apenas projetado, mas sim incrivelmente bem projetado, de forma surpreendentemente mais eficiente do que tudo o que a humanidade jamais imaginou fazer. Contudo, é aqui onde cada um deverá decidir dar um passo para o desconhecido e o indemonstrável, tanto para afirmar que existe um desenho no universo, como para defender o contrário. Afinal, como descreveu o renomado cosmólogo George Ellis, somos incapazes de obter um modelo de universo sem algumas conjecturas específicas, as quais são impossíveis de verificar. A maioria das pessoas estaria de acordo com a afirmação de que existimos e que essa existência, assim como o restante da realidade, deveria ter uma causa. Estabelecê-la sempre será uma opção pessoal, uma escolha que implica crer, seja na sorte ou no propósito. E se aceitamos crer no desígnio, o universo receberá uma nova luz, um novo sentido. Revelar-se-á ter sido construído desde as suas forças mais básicas até a estrutura e harmonia da Via Láctea, inclusive mais além, para possibilitar a vida aqui na Terra. A própria vida parecerá ter sido projetada desde sua estrutura mais básica com o propósito de ser interdependente, mas não limitada apenas às necessidades frias, ásperas e mecânicas, e sim integrar-se à fascinante beleza. Afinal, não há dúvida, a vida envolve um mecanismo maravilhoso e muito mais do que isso. A vida é bela.